Bom dia, sétimo ano. Olha só, essa semana nós paramos o capítulo que a gente estava da apostila 2 para retornarmos ao capítulo da apostila 1, porque vocês vão ter prova a partir do dia 29. Então, eu resolvi fazer dois resumos de dois capítulos para vocês. Então, o primeiro capítulo vai ser o capítulo 1, Renascimento, e depois vocês vão ter o capítulo 4, Reformas Religiosas. Então, esses dois capítulos são os capítulos que vai cair na prova. Então, esse resuminho ele vai poder ajudar, tirar algumas dúvidas, mas não é suficiente. O suficiente é que vocês leiam tanto o capítulo 1 como o capítulo 4, grifem as partes que vocês acham importantes, para que vocês possam ir bem na prova. Essa prova, ela vai ser de múltipla escolha e vão ser 10 questões, tanto em história como em geografia, ok? Então, vamos lá começar? Então, o primeiro capítulo vai falar sobre o renascimento. O que é renascimento? O que significa? É renascer, é mudar alguma coisa, é ter novas ideias, é você ter uma visão diferente de se movimentar na vida. Então, quando a gente fala, por exemplo, às vezes, quando uma pessoa sofreu um acidente muito grave e ela sobreviveu sem sequelas, o que a gente fala? Que ele renasceu. E muitas vezes, a partir daí, aquela pessoa começa a ver a vida de uma forma completamente diferente do que ela via antes. Então, ou muitas vezes ela passa a acreditar no que ela não acreditava e assim por diante. E o Renascimento, na Europa, ele acontece com movimentos intelectuais. Esse movimento ele surgiu no final da Idade Média e que foi incluído em estudos de filosofia, história e literatura, com bases em textos antigos, gregos e romanos. Quer dizer, ele não surgiu do dia para a noite. Ele surge no final da Idade Média, por quê? Porque se ele tivesse surgido anterior a isso, ele poderia bater de frente com a igreja. Então, muitos desses relatos já estavam prontos, mas ninguém podia saber porque eles podiam ser punidos com a morte. Então, esses estudos, eles só veio à tona no final da Idade Média. Com essas ideias, eles deixam de ser teocêntricos, né, colocando Deus no centro de tudo, para antropocêntrico, onde os humanos passavam a ser o foco das preocupações. Quer dizer, antes tudo que podia acontecer, vamos supor, caiu a chuva, foi Deus que mandou. Você caiu, foi Deus que quis, e assim por diante. E nós sabemos que cientificamente, é lógico que ninguém está aqui para contestar os poderes de Deus, mas nós sabemos que há um processo de evaporação da água para que essa chuva aconteça. Então tem uma explicação científica, e isso a igreja nunca aceitou naquele período. Então quem falasse qualquer coisa estava blasfemando. E aí, a partir desse momento, eles podiam estudar para provar suas teses. Então, quer dizer, todos os acontecimentos que até então era Deus que queria, eles puderam passar a estudar e criar teses. O seu raciocínio, através de experiências de sua tese, isso é racionalismo. Então, o que acontecia? Vamos supor, eu quero provar porque chove. Aí eu vou lá, eu faço passo a passo porque que aquilo ocorre, e aí eu faço um estudo em cima disso, eu crio uma tese, esse estudo vai se chamar tese. E essa tese, depois, eu tenho que comprovar como acontece. A partir dessa comprovação, aí vem o racionalismo, ok? A Itália foi o berço do Renascimento, onde teve as expressões artísticas, mudança de mentalidade. Lá na Europa, eles fizeram, na Itália, que pertence à Europa, eles fizeram belíssimas obras de artes. Então, esse foi uma forma de começar esse período, esse renascimento, foi através da obra de arte. Durante a Idade Média, o universo girava em torno da Terra. Essa teoria chama geocentrismo. O astrônomo polonês Nicolau Copérnico,
ele questionou essa teoria. Como que isso pode acontecer? Copérnico, com base em cálculos do filósofo grego Aristarco de Samos, criou um modelo matemático com a teoria do heliocentrismo, demonstrando que a Terra se movia em torno do Sol e não o contrário, não o Sol em torno da Terra. O renascimento científico, ele possibilitou a organização da ciência moderna, a observação do ambiente e fazer experiências para comprovar ideias sobre os fenômenos humanos e da natureza. Então, quer dizer, através da observação, que é utilizada até nos dias de hoje, ele podia comprovar o que ele estava falando. Os principais cientistas foram, naquele período, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Johannes Kepler. Eles foram perseguidos pela igreja também, devido ao pensamento científico. Então, olha só, não era uma coisa fácil você ser cientista naquele período. O renascimento da Europa, fora da Península Itálica, desenvolveu a pintura, a literatura, a filosofia e o teatro. Então, quer dizer, esse renascimento, ele trouxe muitas boas coisas que até os dias de hoje nós aproveitamos, não é isso? Agora, nós vamos para o capítulo 4, Reformas Religiosas. Nesse período da Idade Média, a Igreja Católica, ela possuía grandes extensões de terra, obtidas por meio de doações. A Igreja Católica, ela era soberana e mandava tanto quanto o rei. Interferia nas discussões políticas e religiosas. Mas olha só, a igreja interferindo nesses poderes também era muito perigoso, porque os reis ficavam atados, eles ficavam presos ao que a Igreja Católica queria. Eles não podiam ter divergências da igreja, senão eles corriam o risco de ser excomungado da igreja e não fazer mais parte disso. Então, para que isso não acontecesse, eles concordavam, mas muitos reis não gostavam dessas atitudes, né? E eles queriam diminuir o poder da igreja sobre os poderes do rei. Mas aí era muito difícil. No começo, eles conseguirem isso. Aí, e outro, tinha a burguesia também. Eles lutavam pelo mesmo direito a desenvolver atividades econômicas, acumular lucros, sem a perseguição do Tribunal da Santa Inquisição. O Tribunal da Santa Inquisição, gente, é aquele tribunal que, se você fizesse qualquer coisa de errado naquele período, vamos supor, no meio da noite, você ia acender uma vela do lado de fora ou você ia com uma vela para conseguir uma erva porque o seu filho estava com febre. Se algum vizinho visse e te denunciasse, você ia ser colocado como bruxo. E aí você não tinha muito direito de defesa. Aí eles iam te julgar. Se eles te julgassem e condenassem, todos os bens daquele homem passavam a ser da igreja. Então não era uma coisa muito justa. Quer dizer, você sofria de todos os lados. Você tinha medo tanto de falar como de fazer alguma coisa e por conta disso você ser punido com a morte, porque os bruxos naquela época, eles eram queimados vivos. Então ficava muito difícil você ir contra o poder da igreja. Martinho Lutero, ele era um padre católico, ele adorava a Igreja Católica, mas ele tinha uma maneira diferente de pensar e uma maneira diferente de conduzir os seus fiéis. Ele não era a favor dessas coisas que a igreja fazia. Então Lutero, ele começou uma contestação contra a Igreja Católica e escreveu as 95 teses que critica a igreja e aponta os princípios básicos para uma nova igreja. Ele escreveu numa língua, ele escreveu em alemão, porque naquela época era só o latim. E o latim, ele sabia que muito poucas pessoas iriam entender. Então, ele escreveu essas 95 teses em alemão e depois foi traduzida para outros países. O Lutero, ele foi uma pessoa fora da sua época, vamos dizer assim.
Ele criticou a venda de indulgências, que era a venda de pedacinhos no céu. A igreja fez muito isso em trocas de terras, e do sistema dominante da igreja. Lutero lutava contra tudo isso. Lutero ele foi apoiado pelos príncipes, nobres e magistrados. Isso veio de encontro às ideias dos reis. Os reis já queriam se livrar da igreja. E quando pega uma pessoa que de dentro da igreja também era contrária às atitudes dela, ele também passa a ser um aliado dos nobres. A igreja, se sentindo ameaçado, convocou o Concílio de Trento, que é uma reunião convocada pela igreja para resolver todos os problemas. As ideias de Lutero ela foi absorvida por vários líderes políticos, entre eles, na Inglaterra, pela rainha Elizabeth I. Martinho Lutero acabou se afastando da Igreja Católica, porque não houve acordo lá dentro, eles não aceitavam suas ideias, lógico que tentaram várias coisas contra o Martinho, mas não tiveram êxito, e Martinho Lutero acaba fundando uma igreja católica, que não era apostólica romana, mas era a igreja que ele acreditava ser justa e correta, ok? Então, olha, assim a gente termina esse capítulo também. Espero que vocês tenham gostado das explicações e leiam os capítulos, porque não basta só as explicações, vocês também têm que ler para vocês juntarem tanto o resumo como o capítulo, ok? Então, tchau, até a semana. Beijos.